Olá, amigo empreendedor, seja muito bem-vindo. Hoje vamos trabalhar a segunda parte aí da introdução ao empreendedorismo. Lembrando que na primeira parte da introdução ao empreendedorismo trabalhamos a diferença entre empreendedorismo, empreender e empreendedor, para que você possa aí fazer a distinção entre essas particularidades do empreendedorismo que às vezes surge e nós temos dúvidas. E lá no tutorial, se você não assistiu, dá uma voltadinha lá, assiste, tá? Que vai ser muito importante para você poder ter um acompanhamento dentro do encaminhamento que eu estou dando nessa introdução. Essa é a segunda parte da introdução. Nós vamos trabalhar como definir em qual atividade devo investir. Em qual atividade devo investir? Está pensando em investir? O que eu devo fazer? Aqui certamente a gente vai poder tirar aí algumas ideias, algumas conclusões que vai encaminhar aí. Provavelmente podemos ajudar, tá certo? Sem perder mais tempo, vamos ao nosso tutorial. Diferenciar ideia de oportunidade. Então vamos lá. Primeiro, amigo empreendedor, ideia. Vamos junto. Olha lá. Representação mental de coisa concreta ou abstrata, projeto, imaginação, opinião, pensamento, lembrança. Lembrando a vocês somente que todas essas definições nós tiramos do dicionário Aurélio, tá? Então, vamos ver lá oportunidade. A oportunidade, então, por sua vez, é a qualidade de oportuno ou uma ocasião oportuna. Então, percebam o seguinte, na oportunidade já existe uma situação oportuna. Voltando na questão da ideia, ela é uma representação mental, ela pode ser um projeto ainda, mas você às vezes não tem ainda exatamente a definição dele, ou tem, mas ainda não verificou que é uma oportunidade. Uma imaginação, uma opinião. Então, qual é a diferença entre a ideia e a oportunidade? E nós vamos poder ver isso aqui no nosso tutorial. A ideia, ela passa a ser uma oportunidade na medida em que você verifica que essa ideia é uma demanda de mercado. Então, se existe potenciais clientes querendo comprar aquele produto, essa ideia poderá ser uma oportunidade de mercado. Ainda temos que fazer a verificação, tá certo? Mas a ideia ainda não é validada como uma oportunidade. É simplesmente uma ideia, é algo que você pensou, mas que você não sabe se vai dar certo. Quando falamos em oportunidade, não, é uma ideia já validada, ou seja, é uma ocasião oportuna, tá ok? Verificando como está escrito ali, uma ocasião oportuna. Como saber se uma ideia é uma oportunidade de mercado? Então foi exatamente isso que eu estava falando nesse instante. Como eu faço para saber se essa ideia que eu estou tendo é uma oportunidade de mercado? Vamos lá junto? Uma ideia somente será uma oportunidade de mercado se essa ideia demonstrar-se como uma demanda de mercado. Uma demanda de mercado, amigo empreendedor, significa dizer que existem pessoas interessadas no consumo de tal produto ou serviço que você venha a ofertar. Tá ok? Dando sequência. Para definirmos se há demanda de mercado suficiente para determinada oferta, precisamos pesquisar o mercado, tá certo? Então, porque a pesquisa de mercado é que vai demonstrar para nós que aquela demanda é suficiente para que você possa investir. Porque muitas vezes, amigo empreendedor, a pessoa verifica que existem pessoas interessadas, mas pelo tipo de produto, pelo perfil de negócio, a quantidade de pessoas interessadas não é suficiente para abastecer a sua empresa financeiramente, porque todas as empresas têm despesas fixas, despesas variáveis. Nós vamos falar sobre isso ao longo dos nossos tutoriais, não mais em introdução ao empreendedorismo, mas vai ter um momento que nós vamos falar sobre isso. E aí, se você não tem volume de venda suficiente para poder ultrapassar o seu custo fixo e pagar as despesas variáveis, você passa a ter prejuízo. Então,
nós precisamos verificar se essa demanda é suficiente para isso. Então, só umas observações que eu fiz. Então, precisa ter demanda de mercado, precisa ter mercado suficiente e, para isso, precisamos fazer o quê? Pesquisa de mercado. Tá bom, amigo empreendedor? Dando sequência, como pesquisar o mercado? Vamos lá junto? Como pesquisar o mercado? O empreendedor deve testar o seu projeto junto a potenciais clientes, empreendedores mais experientes, que vão servir como conselheiros, e amigos próximos. Não permita que a sua paixão pela ideia segue sua visão analítica sobre o negócio. Ou seja, amigo empreendedor, muitas vezes a pessoa está tão envolvida com o negócio que ela pretende montar, que por mais que outras pessoas próximas tentem colocar na cabeça dela, olha, tem que verificar isso, tem que verificar tal situação e aquilo, mas ele está tão envolvido, o empreendedor ou amigo empreendedora, está tão envolvida com a situação que não consegue ver os riscos, tá certo? Então, eu fiz aqui algumas observações, vamos lá? Quais são? Primeiro, nós temos que analisar junto, então pesquisar junto a potenciais clientes, empreendedores mais experientes e amigos próximos. São fontes de informação para que a gente possa fazer pesquisas de mercado. Pesquisa de mercado, nós vamos também em tutorial passar para vocês como que você pode formular uma pesquisa de mercado mais para frente. Então, separe paixão de visão analítica. É fundamental isso, amigo empreendedor. Paixão de visão analítica. Visão analítica é o quê? É você ver dados, números, assuntos concretos, análise concreta. Paixão, todo mundo sabe o que é. É aquilo que vem em mente, você fica, digamos, entre aspas, anestesiado, né, com a situação, e você fica tão envolvido com aquela situação que você não consegue ter uma visão da realidade. E aí você acaba se envolvendo de uma maneira muito vulnerável e você acaba muitas vezes se envolvendo num negócio que não tem futuro promissor. Dando sequência, vamos ler junto. Pode ocorrer de uma excelente ideia com ótimo potencial de mercado em um determinado instante perder sua intensidade. Podem surgir inovações que substituam o seu projeto, novos concorrentes, novas tendências, entre outros fatores. Amigo empreendedor, é muito comum pessoas começarem um negócio e quando dão por conta, aquele negócio já está ultrapassado, principalmente nesse momento onde as tecnologias elas estão agindo muito rápido, as formas de compra, como que as pessoas vão ao mercado, buscam o produto, essa sinergia ela está muito rápida, nós temos que estar muito atentos, porque senão nós perdemos o time, perdemos o momento, tá? Um exemplo que eu dou, e aí para aqueles que já têm negócio, vou citar, por exemplo, o caso de bijuterias, tá certo? Muitas vezes a bijuteria, um determinado pingente aparece lá num capítulo de uma determinada novela. No dia seguinte é uma correria, todo mundo quer comprar aquele pingente. Os primeiros a colocarem no mercado vão vender bastante, mas aqueles que perdem o momento e perdem o time, ficam para trás. Quando eles vão colocar o produto, ele já é um produto comum e já não tem aquele apelo mais, tá certo? Por exemplo, há pouco tempo a gente teve aí, tínhamos cartões aí de memória, né? Nós tínhamos máquinas fotográficas e celulares com baixíssima capacidade de armazenar memória. Isso veio mudando com o tempo. Então existiam antigamente os cartões de memória, lembra disso? E aí, eventualmente, você poderia, eu vou começar a vender cartão de memória. Você vendia cartão de memória. Você tinha cartão de memória vendido em vários lugares. Só que de uma hora para outra, o cartão de memória deixou de existir. Porque deixou de ser importante, quer dizer, deixou de fazer parte das tecnologias, a tecnologia avançou. Então, quero só fazer algumas observações aqui sobre a ideia certa no momento errado. Olha aqui, ó. Instante
que perde intensidade. Surgem novas inovações, novos concorrentes, tendências, entre outros fatores. As tendências mudam, nós vamos ter também um tutorial sobre tendências. Acompanhe os nossos tutoriais, busque os nossos tutoriais. A gente está iniciando o desenvolvimento dos conteúdos, mas a gente já tem encaminhado os nossos tutoriais. Então, eu não sei em que momento você está assistindo esse nosso tutorial, pode ser que a gente já tenha bastantes tutoriais elaborados. Se for esse o caso, dá uma procuradinha nesses que eu estou falando aqui. Se não, se você está nos acompanhando desde o nosso princípiozinho, da nossa sementinha, aguarde um pouquinho que certamente a gente vai ter esses conteúdos à disposição. Tá certo? Vamos mais um pouquinho adiante. Optar por atividades que tenham maior conhecimento ou interesse. Que tenha maior conhecimento ou interesse. Quem? O empreendedor. Então você deve optar por atividades em que você tenha maior conhecimento e interesse pessoal. Então vamos junto lá na leitura? Muitas vezes ocorre de uma oportunidade de mercado estar nas mãos de alguém que não tem conhecimento sobre o assunto, ou mesmo não simpatiza com aquela atividade. Em casos como esse, é melhor não investir ou, no máximo, buscar a parceria de alguém que detenha o conhecimento. Amigo empreendedor, então se é o seu caso, você está em dúvida entre 2, 3 tipos de possibilidades, eu sugiro que você busque aquelas que mais se aproximam da sua identidade. Aquela que você tenha um pouco mais de conhecimento. Aquela que você perceba que vai ter mais vontade de desenvolver. Até porque depois que começam a vir os problemas, surgir o problema, não pensa que empreender é só flores, não, tá? Ao contrário, a gente aumenta o trabalho, é gratificante. Para quem obtém o sucesso, que é o pilar do nosso site, como empreender com sucesso, tá certo? Quem consegue isso é gratificante, mas em nenhum momento você pode considerar fácil, tá certo? Então, no momento que começa a surgir problemas, se você não se identifica com o negócio, a possibilidade de você vir a desistir daquela atividade, ou pensar em alguma coisa, ou desanimar, é grande. E aí, quando você passa por um momento como esse, você está sujeito a perder dinheiro, perder recursos, e ninguém quer que isso aconteça, não é verdade? Então, algumas observações lá que eu fiz, ó. Se você não tem conhecimento sobre o assunto, é melhor não investir. Se você buscar uma parceria, tudo bem, e alguém que detenha o conhecimento, tá certo? Então, busque parceria. Se você tem uma ideia, uma oportunidade de negócio, você percebeu que vale a pena, é bom investir, você já fez pesquisa, você já procurou empresas que trabalham com orientação sobre o assunto, você já verificou que é realmente uma oportunidade de mercado, mas você não tem conhecimento, ou você para um tempinho para estudar, ou sugiro que você busque uma parceria. Não empreenda sem conhecimento sobre o negócio, porque vai te dar um trabalho muito maior para você desenvolver esse conhecimento durante o processo. E aí, durante o processo, a hora está passando e o tempo está correndo e tempo é dinheiro. Tá ok, amigo empreendedor? Dando sequência, então, compreensão do setor. Tem a ver com isso que eu estava falando agora, mas vamos junto lá na leitura. Compreender um setor significa saber como são estruturadas e como funcionam as empresas que atuam naquele ambiente. Como os negócios e processos, quem são os clientes, como se comportam. Sabe avaliar o seu próprio potencial e conhece seus pontos fortes e seus pontos fracos. Por fim, consegue definir as tendências sobre o negócio para curto, o médio e o longo prazo. Ok, amigo empreendedor? Então, você precisa buscar compreensão daquilo que você vai fazer. Depois que a coisa começa, fica um pouco mais difícil. Você pode fazer paralelamente, se você percebe que o desperdício financeiro ele não é tão grande,
e de repente aquela oportunidade para você não perder um ponto comercial, para você não perder uma situação específica, ok, né? Você é que vai ter que medir as consequências. Só um adendo com relação a isso, mais tarde nós vamos falar sobre características do empreendedor de sucesso, e uma das características, eu vou antecipar para vocês aqui, é o que? Riscos calculados. Quer dizer, o empreendedor de sucesso, ele sabe calcular, ele tem os riscos, né, que são iminentes a todo tipo de negócio calculado. Então ele sabe que pode acontecer alguma coisa negativa, mas ele já tem mais ou menos a noção de quanto, até onde ele pode ir, tá certo? Então isso é muito importante. Então eu fiz algumas observações sobre o assunto aqui, ó. Compreender o setor significa saber como são estruturados, quer dizer, como o setor se estrutura, como funciona, como se processa. Nesse caso aqui, olha só um pouquinho aqui, amigo empreendedor, diz muito respeito à questão de mercado, a compras, a formação do preço de venda. Eu garanto a vocês que a maioria dos comércios tem dificuldade com formação do preço de venda. Então você precisa saber verificar custos, verificar desperdícios que você tem dentro do seu processo, tá? Lembrando sempre que tempo é dinheiro. Se a sua atividade for uma atividade de serviço, uma das questões mais importantes na sua formação de preço vai ser a hora. A sua hora é que vai realmente contabilizar o maior custo da sua empresa. Dando continuidade aqui, quem são os clientes? Como eles se comportam? Você precisa se conhecer, você precisa saber qual é o seu potencial. E aí você precisa saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Você vai valorizar os seus pontos fortes, mas você vai prestar atenção especial e buscar ajuda nos seus pontos fracos. Saber quais são as tendências que estão surgindo no mercado, se há alguma coisa que está aí para acontecer de diferente, e isso faz com que você se antecipe às questões que podem causar prejuízo ou até mesmo questões que podem lhe trazer lucro. Amigo empreendedor, se você está aqui até agora, eu agradeço a companhia. Esse é o nosso segundo tutorial sobre introdução ao empreendedorismo. Nos vemos na próxima. Muito obrigado.